Vamos lá. Você tem o cérebro. O cérebro gera pensamentos. A grande maioria dos pensamentos do cérebro vão ser gerados para você se defender. Porque o cérebro é uma máquina feita para você sobreviver e você se reproduzir. Tá. Para passar adiante o teu legado. Então ele vive para isso. Ele é bem primitivo. Por isso os instintos, né? Por isso a competitividade. Nós temos um cérebro velho. E o que vai mudar isso é a nossa capacidade de consciência, de reparar isso, de ter o conhecimento, de ter autoconhecimento. Fazer novas conexões dentro e fazer do cérebro. novas conexões. Nós somos os únicos animais que podemos fazer isso. É mesmo? Claro, que evoluir conscientemente. Ah, tá. Nenhum outro animal pode evoluir conscientemente. A É não verdade. ser que ele dê um salto quântico, mas não é aí ele. Foi determinado. A natureza distribui um X de saltos quânticos para todo mundo. Tá? Você pode acelerar isso, nós, os outros animais não, tem que ficar esperando. Exato. É aquele momento que você vê um macaco se sensibilizar com um cuidador, com um cara que tratou dele. Também? É. Tem uma parte química. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa está com depressão, não há possibilidade dela ser feliz. Se a pessoa sofre de uma ansiedade muito grande, não há possibilidade. Então, a felicidade é um privilégio depois que você eliminou aquela distorção bioquímica. Senão você fica à mercê do seu cérebro. Então, por quê? Porque Alzheimer, o problema não é na consciência, não é na nossa energia, é no aparelho. O cérebro está com defeito. Tá com problema. Eu diria que Se fosse um computador. Exatamente. O que acontece? Porque nós existimos energeticamente além do cérebro. Claro. Tanto que eu me observo. Claro. Você não se observa Claro. e fala, que Sim, pensamento é exatamente. esse? Coisa estranha. A gente não está só aqui. A gente... Não, eu me vejo de fora. Eu Sim. digo que a consciência é o nosso drone. Tá. Você sai e fala assim, porra, nada a ver isso que eu estou pensando. É ridículo, é egoísta, é mesquinho, seja lá o que for. Né? E o que acontece hoje? Nós não usamos esse poder de consciência porque a gente realmente está achando que a vida é isso que está acontecendo aqui agora. Que é só isso. Que é só isso. Entendi. Mas, Bia, eu tô vivendo minha vida, e estou falando pra quem tá em casa. Eu tô vivendo minha vida. Eu acho que eu tô vivendo um momento feliz. Mas eu não consigo aproveitar isso totalmente. Qual é a dica que você dá pra aquele momento que a pessoa tá gostando, tá curtindo, ser amplificado e ser lembrado e ser revivido e ser repetido, né? Criar boas memórias. Você tem que viver para criar boas memórias. Eu só crio boas memórias se, por exemplo, eu estou aqui agora com você e eu fico assim, nossa, aquela cor, o som, né? Ali o pessoal rindo, né? Você jogando a jujuba. Eu vou qualificando a minha memória. Entendi.
Entendeu? Então, com por exemplo... sons, com cores, com tudo. com gostos. Quando eu estou no meio de amigos, e eu gosto muito de sorrir com as pessoas que eu gosto. E eu fico, às vezes, ouvindo a minha gargalhada. Eu falo, o dia que eu estiver triste, eu vou lembrar desse que som. Legal. Eu vou lembrar desse som. Porque ali está uma faixa que eu tenho que buscar. Eu tenho que criar essa intimidade, eu tenho que me conhecer a tal ponto que na hora que eu estiver vivendo um momento ou de paz de espírito, ou de satisfação, de alegria, de felicidade, eu tenho que pegar essas memórias e aumentar elas. Porque um dia eu vou precisar daquela frequência para poder voltar lá. O pessoal chama de fotografia mental, né? Uma fotografia mental. Eu faço isso, eu já contei isso em outro podcast, dei uma olhada, mas eu faço isso em alguns momentos da minha vida. Falo assim, eu quero lembrar desse momento. E aí eu entro de cabeça naquilo, prestando atenção em cada coisa, e eu sei que eu vou lembrar como eu lembro. Por quê? Porque a tendência do cérebro, o cérebro é apenas um órgão, tá? Como o pulmão, como o estômago, ele é um pouquinho mais sofisticado, mas ele é um órgão. Nós não somos o que o nosso cérebro produz de pensamento. Nós não somos... O que o nosso cérebro produz de pensamento. O que nós somos? O pensamento só é o que a gente é quando ele é sincrônico. Quando você pensa, aquilo te dá paz de espírito. Porque aí você está com a tua consciência... Senão são só pensamentos que passam... Quantas vezes você tem pensamentos estranhíssimos? Você fala assim, gente, por que eu estou pensando isso? Exatamente. Que coisa estranha. Se você tem uma estranheza em relação aos pensamentos, é porque aquilo não te pertence. Entendi. Porque olha só, vamos lá. Você tem o cérebro. O cérebro gera pensamentos. A grande maioria dos pensamentos do cérebro vão ser gerados para você se defender. Porque o cérebro é uma máquina feita para você sobreviver e você se reproduzir. Tá. Para passar adiante o teu legado. Então ele vive para isso. Ele é bem primitivo. Por isso os instintos, né? Por isso a competitividade. Nós temos um cérebro velho. E o que vai mudar isso é a nossa capacidade de consciência, de reparar isso, de ter o conhecimento, de ter autoconhecimento. Fazer novas conexões dentro e fazer do cérebro. novas conexões. Nós somos os únicos animais que podemos fazer isso. É mesmo? Claro, que evoluir conscientemente. Ah, tá. Nenhum outro animal pode evoluir conscientemente. A É não verdade. ser que ele dê um salto quântico, mas não é aí ele. Foi determinado. A natureza distribui um X de saltos quânticos para todo mundo. Tá? Você pode acelerar isso, nós, os outros animais não, tem que ficar esperando. Exato. É aquele momento que você vê um macaco se sensibilizar com um cuidador, com um cara que tratou dele. Ele está morrendo e vê o cara que tratou dele, ele se emociona. Né? Outro dia eu vi uma coisa linda na Índia, o enterro de um cara e um macaco que ele criava, tentando acordar ele no caixão. O quê? É lindo. Nossa. Lindo. E ele batia assim? Batia, fazia assim na Poxa. carinha. Aí você vê, esse animal, de alguma ele maneira... fez? Ele conseguiu... Ele sabia que o cara estava ali, não reagia a Aconteceu ele. alguma coisa, Eu acho que tem animais que dão salto quântico. que ele consegue... Ele fez algumas conexões... É como se ele abrisse um portal de nível de consciência. Entendi. E a gente vê que os animais são diferentes. Tem animais que você fala assim, isso aqui parece mais uma pessoa. Exato. Coisa estranha. E às vezes é por um momento, né? E aí ele volta a Aí ser ele um volta. animal. Por isso que eu acho que essa coisa do verdadeiro eu, do verdadeiro você, é como se fosse uma faixa vibratória. Pode ser. Né? Por exemplo, quando uma pessoa tem Alzheimer, você já viu que tem gente que tem Alzheimer, aí ele perde totalmente a memória. De repente, Uma música toca... ele volta, conecta e fala umas coisas, tipo assim, que você fala, o que está acontecendo? E de repente ele volta. Então... Por quê? Porque Alzheimer, o problema não é na consciência, não é na nossa energia, é no aparelho. O cérebro está com defeito. Tá com problema. Eu diria que Se fosse um computador. Exatamente. O que acontece? Porque nós existimos energeticamente além do cérebro. Claro. Tanto que eu me observo. Claro. Você não se observa Claro. e fala, que Sim, pensamento é exatamente. esse? Coisa estranha. A gente não tá só aqui. A gente... Não, eu me vejo de fora. Eu Sim. digo que a consciência é o nosso drone. Tá. Você sai e fala assim, porra, nada a ver isso que eu estou pensando, é ridículo, é egoísta, é mesquinho, seja lá o que for. Né? Então, a consciência é quando eu vejo de fora e observo e falo, não quero ser assim. Quero ser uma pessoa melhor.
Né? E o que acontece hoje? Nós não usamos esse poder de consciência porque a gente realmente está achando que a vida é isso que está acontecendo aqui agora. Que é só isso. Que é só isso. Né? É o coisa no Matrix que você quer a pílula vermelha ou azul. Porque a vermelha vai te dar a verdade. A vermelha vai te dar a verdade, mas e aí? Você vai conseguir conviver com a verdade? E a azul vai te deixar nesse mundo tranquilo, que você não precisa se preocupar muito, que tá tudo... Mas que você não está indo a lugar nenhum. Você está na massa. É. E a massa é uma coisa muito perigosa. Tá indo com a manada, né? Com a manada. Porque, assim, os animais que vão de manada é aqueles que não vão ter o salto quântico. Eles não vão... Eu costumo dizer o seguinte, para mim todo mundo pode estar indo para qualquer lugar. Eu vou de acordo com o meu senso de... Estou mantendo a minha trilha. Estou fazendo como eu gosto. Eu tenho uns amigos tipo assim, então você vai chegar lá no portal, vai estar sozinho. Eu falei, foda-se, eu estarei sozinho. Se eu tiver que abrir a portinha sozinha, consciente e com a paz de espírito, que é para ali que eu vou. Eu não me incomodo. Não tomar uma decisão só porque está todo mundo tomando. De jeito nenhum. Eu já acho ao contrário. Quando você vai na massa, você já está alienado. Entendi. Porque uma coisa é eu seguir a massa porque eu tô achando que é um movimento bacana. Outra coisa eu tô indo para não ficar sozinha. Sabe aquela coisa assim? Eu vou porque tá todo mundo. Penso, Não, eu penso muito. Eu não tenho o menor problema de estar na contramão. Nenhum. Hoje em dia é até bom para nossa saúde mental você não ir com a massa, porque o que a gente mais vê em rede social é movimento de manada, né? É todo mundo atacando. É todo mundo agora aí, não sei o quê. E todo mundo vai, coloca o hashtag, coloca não sei o quê. E olha que loucura. Isso piorou muito com as redes sociais. Mas eu não sou contra as redes sociais. Não, eu sou a favor que a gente entenda o que está acontecendo. Por que as pessoas estão brigando? Porque todo mundo fala assim, por causa da política. Não, política sempre teve. O cara que era getulista, o outro que era Lacerda, sempre teve isso, sempre vai ter. Mas antes, isso era assim, uma conversa. Agora não, o que acontece? A rede social, quem trabalha ela toda, é uma inteligência artificial. Exato. Vamos à Matrix novamente. Então, assim, a inteligência artificial, na hora que eu curti uma coisa sua, ela parte do princípio que eu concordo com tudo que você faz. E só vai me botar gente que tem a ver com uma coisa que ele sacou que você gosta. O que acontece? Todo o resto é inimigo. A inteligência artificial é maravilhosa para criar joguinho. Mas para criar relações humanas é péssimo. Então eu vejo as pessoas se degladiando, se xingando. E eu paro e falo assim, gente, eu não vou brigar porque uma inteligência artificial resolveu me colocar numa bandeira. Eu não sou só isso. Eu sou isso, mais alguma coisa. E a gente tem uma coisa da metáfora. A inteligência artificial não entende metáfora, né? Não entende metáfora. Então, assim, é 0 e 1, você né? se vende para essa inteligência. É 0 e 1. Não tem meio termo. Não tem preto e branco, não tem cinza, né? Não e tem. O ser humano é cinza, são todas as graduações que tem nesse espectro, né? Que é muito, não é pouco, não. Mas sobre felicidade, aí tem outra pergunta que é a parte, eu acho que mais de psiquiatria mesmo, que é quando é que a pessoa pode entender que precisa de algum remédio ou de algum tratamento que ela não, por mais que aconteça, ela não consegue ser feliz. Ela tenta e não tem alguma coisa que impede. Pode ser químico também? Tem uma parte química. Tanto que, por exemplo, se uma pessoa está com depressão, não há possibilidade dela ser feliz. Se a pessoa sofre de uma ansiedade muito grande, não há possibilidade. Então, a felicidade é um privilégio depois que você eliminou aquela distorção bioquímica. Senão, você fica à mercê do seu cérebro. Então, tem substâncias, neurotransmissores, que são muito mais favoráveis à felicidade, que é o GABA, que é a serotonina, que é a dopamina, que é a endorfina, né? Que é a ocitocina, que faz a gente sentir amor. Sim. Né? Então, assim, tem toda essa tempestade, mas isso pode ser moldado. Por isso que eu botei ciência e prática. Por exemplo, existem ondas cerebrais mais favoráveis à felicidade. Como assim, ondas Porque cerebrais? tudo no cérebro são descargas elétricas. Tá. E você tem vários tipos de descarga elétrica. Você tem as ondas beta, por exemplo, aqui, que é uma onda de trabalho, é uma onda de foco. Mas se essa beta estiver muito acelerada, você está para lá de estressado.
Você já passou. Então, até um certo ponto É bom. foco, acima disso vira problema. Exatamente. Mas você tem ondas, por exemplo, teta. Onda teta, ou você está numa meditação consciente, ou você está super relaxado. Essa então, era a função dela. Essa é a função, de te tirar dessa loucura e fazer aquele... E se for muita, se a for muita, virapatia. não, senão é aquele cara. Eu tenho um amigo que ele resolveu meditar, só que tem que ele medita o dia inteiro. Aí teve um dia que a mulher viajou, a empregada me liga, olha, a fulana, a filha deles, que tinha 12 anos, tá aqui passando mal, vomitando, eu quero levar para o hospital, mas seu fulano disse que não pode parar de meditar. Eu falei, tá de palhaçada isso. Então, a meditação é para ser melhor, não para ser egoísta. Entendi. Então, eu vivo no universo. E acabou quem foi levar a criança fui eu para o hospital. Depois que eu voltei, eu entrei pelo quarto, mas assim, você vai meditar agora? Peguei a água, joguei, ele falou, eu vou... Não me interessa, isso a meditação não está servindo para nada, era só para você ser melhor. Não, mas eu não posso. Falei, você tem que poder, meu filho. Não tem isso. Nossa, que então, doideira. assim, as pessoas radicalizam as coisas, né? Existe, por exemplo, uma onda que foi revelada há pouco tempo, a gama, que é uma onda que ela está acima de 40 Hz, tá? Essa onda acima de 40 Hz está ligada, ela foi descoberta há pouco tempo, está ligado a um fenômeno onde toda atividade cerebral toca junto. Que os físicos dizem que é o tal do salto quântico. É aquela hora que você estudou e de repente você fala, saquei. Ah, tá. Caiu a ficha. Caiu a ficha e você passa a ver de outra maneira. Essas ondas gamas é tão interessante. Imagina uma orquestra. Cérebro é uma orquestra. Tá. E aí tem o flautista que está tocando lá sozinho, aí tem o cara que está tocando sax, blá. Quando entra essa onda gama, todo mundo toca a mesma música ao mesmo tempo. E vira uma coisa que faz todo sentido. Que abre um portal. Eu acho que a gente energeticamente se assemelha muito à música. A música é uma boa metáfora mesmo. Porque a música, ela tem essa coisa ondulatória, ela tem altos e baixos. E eu acho que, por exemplo, você quer ficar bem, coloca uma música que te traz boas sensações. Aquilo que quando a gente bota uma música num momento feliz, e aquela música é boa, grava muito mais. E por que não sei se eu falo por mim lá. ou por muitas pessoas. E por que quando eu tô triste, eu coloco uma música triste? Tá errado. Mais triste. Tá errado. Então, mas porque você não entendeu que quem tem que comandar o seu cérebro é a sua consciência, que tá além dele. Sei. Você não pode cair na cilada. Na armadilha. É que nem com o teu porque cérebro. É como se ele quisesse colocar música triste, vai ficar mais triste. Sim. Quem que tá comandando? Sim, Sou não eu? precisa nada. Você tá triste. Beber quando você tá triste é o maior atentado ao bem-estar. Porque assim, você bebe para comemorar, para exaltar coisas boas da vida. Se você bebe quando tá triste, você vai ficar mais triste ainda, porque o álcool é depressor. Entendi. A gente devia ter um culto à bebida, mas como aquele momento de alegria, de celebração. Entendi. E nunca muito, porque aí você perde essa coisa de comemoração. Já passa a ser outra coisa, passa a ser fuga, passa a ser tristeza, passa a ser me desinibir para fazer o que eu não tenho coragem de fazer. A bebida não foi feita para isso. Fábio Rabin mandou lembranças aí, né? Foi? Você não viu? Não. Foi preso lá aí no Catar. Você viu? Agora que eu associei. Não, eu falei que ele é amigo nosso, tô brincando. Mas tava mal, hein? Tava mal, nossa. Que vergonha. Olha, ele deu sorte. Deu sorte, não? Deu muita sorte, ele podia não ter saído de lá, não. Exato, vai saber como que é o pessoal lá, né? Exatamente. Caramba. Nossa, tava muito mal. Muito mal. Mas ele, aí, comediante, né? Chegou aqui e já fez um texto maravilhoso. Porque sobreviveu, né? Sobreviveu e fez um texto tirando barato. Não, mas ele tem que agradecer que sobreviveu para contar Exato. essa história. Isso aí ele tem que ser grato. Se ele não for grato... Total. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!